Olá, seja bem-vindo. Vamos aprender, hoje? Você conhece, ou já ouviu falar alguma vez, em período fetal? O período fetal é crucial para o desenvolvimento do feto. Ocorre da nona semana até o nascimento, pois é durante essa fase que ocorre a maturação de órgãos e sistemas vitais. Estruturas como o sistema nervoso, pulmões, coração e órgãos sensoriais se desenvolvem, preparando o feto para a vida fora do útero. Além disso, é nesse período que ocorre o crescimento rápido e a formação de tecidos especializados, contribuindo para a saúde geral e a funcionalidade do organismo após o nascimento. Fatores ambientais e genéticos desempenham papéis cruciais nessa importante etapa do desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva do que acontece antes do período fetal? Durante as primeiras 8 semanas de gestação, ocorrem eventos cruciais na formação do embrião. Você sabia? Antes da nona semana, o feto ainda não é chamado por esse nome e sim de embrião? Na primeira semana, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide dá início à jornada da vida. Na segunda semana, o zigoto se divide rapidamente, formando uma massa de células chamada mórula. Na terceira semana, ocorre a implantação no útero, e a mórula se transforma em blastocisto, essencial para a formação do futuro feto. Na quarta semana, o embrião passa por uma diferenciação celular fundamental, desenvolvendo as 3 camadas germinativas, que darão origem a diferentes tecidos e órgãos. Durante a quinta semana, estruturas básicas do sistema nervoso, coração e olhos começam a se formar. A sexta semana marca o início da formação dos membros e a presença do tubo neural, precursor do sistema nervoso central. Na sétima semana, os rudimentos de braços e pernas se tornam evidentes, e o coração inicia suas primeiras batidas. A oitava semana é marcada pela formação das extremidades, a continuação do desenvolvimento cerebral e o início da formação facial, incluindo olhos e nariz. Esses primeiros momentos são cruciais para o desenvolvimento saudável do embrião, estabelecendo as bases para o subsequente período fetal, que será explorado a seguir. Olá, agora vamos dar início ao período fetal. Hoje, vamos explorar a nona semana, um período crucial no desenvolvimento do feto. Na nona semana, feto está crescendo rapidamente, medindo cerca de 2,5 centímetros, aproximadamente do tamanho de uma uva. Apesar de ser tão pequeno, nesse estágio, todos os órgãos fundamentais já começaram a se formar, e as características distintas estão começando a se destacar. Cabeça e rosto. A cabeça ainda representa uma parte significativa do corpo, com um rápido crescimento cerebral. Os olhos, que antes eram apenas pontos, agora estão mais separados, e as estruturas faciais começam a se formar, incluindo nariz e boca. Membros em desenvolvimento. Os membros superiores e inferiores estão se tornando mais evidentes, com as mãos e os pés apresentando dedos distintos. Apesar de ainda serem minúsculos, esses membros começam a se movimentar de maneira reflexa. Sistema circulatório. O coração do feto continua a bater, agora em um ritmo constante. As câmaras cardíacas estão mais desenvolvidas, permitindo uma circulação sanguínea mais eficiente para sustentar o crescimento contínuo. Genitais iniciais. As estruturas genitais começam a se formar, mas ainda é cedo para determinar o sexo do bebê, através de exames de ultrassom. Desenvolvimento do sistema nervoso. O cérebro está em pleno desenvolvimento, formando estruturas mais complexas. O sistema nervoso central está se consolidando, preparando-se para coordenar os movimentos e as funções vitais. Agora vamos entrar na 12ª semana. O feto atinge aproximadamente 5,4 centímetros, o equivalente a um pequeno limão. Esse período é marcado por um crescimento acelerado, onde diversas mudanças visíveis começam a ocorrer. O feto está assumindo uma forma mais definida,
com a cabeça proporcionalmente menor em relação ao corpo. Os traços faciais estão refinando, e as orelhas estão movendo-se para suas posições finais. Membros desenvolvidos. Os membros, antes apenas pequenos brotos, estão agora bem proporcionados ao corpo. Mãos e pés apresentam dedos distintos, enquanto as unhas começam a se formar. Os olhos, já presentes, estão se movendo para a frente da face, aproximando-se um do outro. O nariz e a boca estão se tornando mais definidos, conferindo ao rosto uma aparência mais reconhecível, embora ainda não perceptíveis para a mãe. O feto está realizando movimentos ativos. Os músculos estão se desenvolvendo, permitindo movimentos espontâneos e, eventualmente, coordenados. Formação dos ossos. Nesta fase, ossos do crânio e ossos longos começam a se formar, fortalecendo a estrutura do esqueleto do feto. Além disso, entre a 9ª e a 12ª semana, inicia-se a formação de urina. Esta é lançada no líquido amniótico, sendo parte dele reabsorvida pelo feto. Os produtos de excreção fetal são transferidos para a circulação materna pela placenta. Na 12ª semana, a jornada do feto está repleta de marcos importantes. O crescimento, a formação óssea e o início do sistema urinário representam passos significativos rumo à vida independente. Chegamos, na 16ª semana, do período fetal. O feto está em um espetáculo de crescimento, atingindo cerca de 10 centímetros, aproximadamente do tamanho de um abacate. Vamos descobrir as mudanças que estão ocorrendo? Proporções aprimoradas. O feto está adquirindo proporções mais equilibradas. A cabeça, que antes era maior em relação ao corpo, está se tornando mais proporcional, proporcionando ao feto uma aparência cada vez mais humana. Características faciais delicadas. Os olhos, que já estavam presentes, agora se movem para uma posição mais frontal, na face. Nariz e boca estão mais definidos, contribuindo para uma expressão facial adorável. Desenvolvimento dos sentidos. As orelhas externas estão se aproximando de suas posições definitivas em ambos os lados da cabeça. As orelhas estão continuando a se desenvolver, permitindo ao feto começar a perceber sons externos suaves. Isso marca o início do desenvolvimento dos sentidos auditivos. Os membros inferiores do feto estão crescendo e se tornando mais longos, adicionando uma dimensão adorável à sua aparência. Ossificação ativa do esqueleto. O esqueleto do feto está passando por um processo ativo de ossificação, fortalecendo a estrutura óssea e preparando o corpo para o crescimento futuro. Padrão de cabelo do couro cabeludo determinado. Neste período, o padrão do cabelo do couro cabeludo do feto começa a se determinar, acrescentando um toque especial à identidade visual única do feto. Agora chegamos, na 20ª semana, do período fetal. Nessa fase o feto está atingindo um marco significativo, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de uma banana. Vamos descobrir as mudanças impressionantes que estão acontecendo. O feto está desenvolvendo proporções cada vez mais equilibradas. A cabeça, que antes era proporcionalmente maior, agora está em harmonia com o restante do corpo, dando ao feto uma aparência cada vez mais humanizada. Características faciais únicas. Os olhos continuam a ocupar uma posição anterior na face, enquanto sobrancelhas e cabelos tornam-se visíveis, adicionando uma nova dimensão à aparência do feto. Desenvolvimento genital e movimentos ativos. Entre a 17ª e a 20ª semana, forma-se a gordura marrom, crucial para a produção de calor no recém-nascido. O útero está completamente formado, e a canalização da vagina teve início nas 18 semanas. A formação de folículos ovarianos primordiais ocorre, enquanto os testículos começam a descer às 20 semanas. Movimentos fetais, como pontapés, tornam-se mais perceptíveis para a mãe. Ossificação ativa do esqueleto. O processo de ossificação continua, fortalecendo o esqueleto
do feto para a vida, fora do útero. Desde a 14ª semana, os olhos realizam movimentos lentos, e as orelhas, agora mais desenvolvidas, captam sons externos. O padrão do cabelo do couro cabeludo do feto está em processo de determinação, contribuindo para a singularidade visual. Chegamos na 24ª semana do período fetal, estamos quase no final. O feto atinge aproximadamente 30 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de uma espiga de milho. Vamos explorar as transformações notáveis que caracterizam este estágio avançado. O feto está desenvolvendo proporções cada vez mais definidas. A cabeça, as extremidades e o tronco estão agora em harmonia, proporcionando ao feto uma aparência mais próxima do que será, ao nascer, maturidade cerebral. O cérebro do feto está em pleno desenvolvimento, e as ondas cerebrais estão se tornando mais organizadas. Essa maturidade cerebral é um sinal crucial para a viabilidade futura. Capacidade respiratória. Os pulmões do feto estão se aprimorando, preparando-se para a respiração independente. Os alvéolos pulmonares estão começando a se formar, um passo essencial para a troca de oxigênio e dióxido de carbono. O processo de ossificação está em estágio avançado, garantindo a resistência e a integridade do esqueleto do feto. O feto pode começar a reconhecer a voz da mãe e de outros sons familiares, contribuindo para o desenvolvimento do sistema auditivo. Chegamos na 28ª semana do período fetal. Vamos lá. O feto atinge aproximadamente 38 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de uma melancia pequena. Vamos mergulhar nas transformações notáveis que o aproximam cada vez mais da adorável semelhança com um recém-nascido. O feto está desenvolvendo proporções quase definitivas. A cabeça, extremidades e tronco estão em equilíbrio, proporcionando uma aparência mais próxima do que será, ao nascer. Pele mais luminosa. A pele do feto está ficando mais suave e mais clara, uma característica que se assemelha à pele de um recém-nascido. Abrindo os olhos do feto, anteriormente fechados, agora começam a abrir. Apesar das pálpebras ainda estarem parcialmente unidas, o feto pode perceber a luz e as sombras ao seu redor. O padrão de cabelo do couro cabeludo está mais definido, e algumas áreas podem apresentar cabelo mais espesso, adicionando um toque adorável à aparência. O processo de ossificação continua, assegurando a robustez e integridade do esqueleto, preparando o feto para a vida fora do útero. Desenvolvimento muscular. Os músculos estão ficando mais tonificados e prontos para suportar movimentos mais coordenados. Respostas a estímulos externos. O feto pode começar a reagir a sons familiares e a diferentes estímulos, demonstrando uma crescente consciência do ambiente ao seu redor. Feto prematuro, de 26 semanas, pode sobreviver com cuidados intensivos. Os pulmões estão desenvolvidos para respirar o ar e realizar trocas gasosas. O sistema nervoso do feto controla movimentos respiratórios e temperatura corporal. O baço fetal torna-se um local importante de hematopoese. A eritropoiese no baço termina com 28 semanas, a medula óssea assume esse processo, a quantidade de gordura amarela aumenta, preparando o corpo para regular a temperatura e armazenar energia após o nascimento. Chegamos na 32ª semana do período fetal, estamos quase no fim. O feto atinge aproximadamente 42 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de uma abóbora pequena. Vamos mergulhar nas transformações notáveis que marcam este estágio crucial. Maturidade pulmonar. Os pulmões do feto continuam a amadurecer, preparando-se para a respiração independente. Os alvéolos pulmonares estão mais desenvolvidos, aumentando a eficiência na troca de gases. Sistema digestivo pronto. O sistema digestivo está praticamente pronto para funcionar.
O feto já engole líquido amniótico, praticando as funções gastrointestinais essenciais. O cérebro do feto está em constante aprimoramento, com as células nervosas formando conexões importantes. A coordenação entre os diferentes centros cerebrais está progredindo, os músculos estão se fortalecendo, e o esqueleto, que passou por ossificação ativa, proporciona suporte e estrutura essenciais. O feto responde cada vez mais a estímulos sonoros familiares, indicando o contínuo desenvolvimento do sistema auditivo. E por fim chegamos à 36ª semana do período fetal. O feto atinge aproximadamente 47 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de uma melancia média. Vamos explorar os desenvolvimentos notáveis que marcam este estágio final antes do nascimento. Posicionamento cefálico. Nesta fase, muitos fetos adotam uma posição cefálica, ou seja, com a cabeça voltada para baixo, preparando-se para o parto. Essa posição favorece uma passagem mais suave pelo canal do parto. Maturação pulmonar completa. Os pulmões do feto estão completamente desenvolvidos, prontos para assumir a função respiratória fora do útero. As trocas gasosas ocorrerão de forma eficiente. O feto continua a acumular gordura sob a pele, proporcionando isolamento térmico e uma fonte de energia para os primeiros dias após o nascimento. Com o espaço uterino se tornando mais limitado, os movimentos fetais podem diminuir, mas ainda são perceptíveis. O feto está pronto para o encontro com o mundo exterior. Procedimentos para avaliação do estado do feto. Exames laboratoriais. Existem: ultrassonografia, amniocentese diagnóstica, amostras de vilosidades coriônicas e culturas de células, amostra de sangue por punção percutânea do cordão umbilical, imagem por ressonância magnética e monitoramento fetal, dosagem de alfa-fetoproteína e diagnóstico pré-natal não invasivo. Ultrassonografia. Ela pode ser obstétrica, forma rotineira do ultrassom, avalia os níveis de líquido amniótico, batimentos cardíacos e posição da placenta, morfológica, análise mais detalhada e minuciosa dos órgãos e tecidos fetais, com maior qualidade de imagem, transvaginal, a partir da introdução do aparelho transdutor no canal vaginal, pode-se avaliar de maneira mais precisa o tempo de gestação. Ultrassom com Doppler. O uso do Doppler permite, além da imagem, avaliar o ambiente vascular gestacional materno e fetal, ultrassom 3D e 4D, com grande qualidade e quantidade de imagens, permite ver o rosto do feto antes do nascimento. Amniocentese diagnóstica. A amniocentese diagnóstica é um procedimento diagnóstico invasivo comum no pré-natal tipicamente realizado durante o segundo trimestre entre a 15ª e a 18ª semanas. Uma amostra de líquido amniótico é obtida da cavidade amniótica pela inserção de uma agulha oca através das paredes abdominal anterior e uterina da mãe. Amostras de vilosidades coriônicas, cultura de células, BVC. A biópsia das vilosidades coriônicas, BVC, é uma técnica invasiva de diagnóstico pré-natal que consiste na obtenção de células da placenta, para avaliação dos cromossomas do feto. As células da placenta têm a mesma constituição de cromossomas do feto. Este procedimento pode ser realizado a partir da 7ª semana de gravidez. Cultura de células. Após a coleta das amostras das células da placenta ou do líquido amniótico, o estudo destas células mantidas em cultura permite o diagnóstico do sexo do feto e de aberrações cromossômicas, e também é possível detectar erros inatos do metabolismo e deficiências enzimáticas em fetos. Punção percutânea do cordão umbilical. Também é possível realizar análises cromossômicas a partir de amostras de sangue da veia do cordão umbilical por punção percutânea do cordão umbilical, pubis. A localização dos vasos é definida por ultrassonografia. Os resultados deste exame são obtidos com maior rapidez, porém só pode ser feita aproximadamente 20 semanas após o LNMP. Ressonância magnética monitoramento fetal, RMN, um exame que permite visualizar estruturas anatômicas e em especial o sistema nervoso central, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos, portanto menos invasiva. Monitoramento fetal.
O monitoramento contínuo da frequência cardíaca fetal em gestações de alto risco é uma prática de rotina e fornece informações sobre o estado de oxigenação do feto. Dosagem de alfa-fetoproteína e diagnóstico pré-natal não invasivo. Alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína, AFP, escapa da circulação fetal para o líquido amniótico em fetos cujo tubo neural apresenta um defeito de abertura, como na espinha bífida ou por defeitos de abertura na parede ventral, NIPT. É possível fazer esse estudo do DNA do feto com essa técnica não invasiva, porque durante a gravidez uma parte do DNA do feto, fração fetal, passa da placenta para o sangue da mãe.